a aparelhos de medida, tá? Então, pessoal, para sexta-feira agora, é essa tarefa aqui, ó. Questões, não, peraí, deixa eu arrumar. É questão 12 a 17, tá? A página 61 a 63. Então, esses exercícios, eles estão relacionados a esse conceito que nós vimos de aparelhos de medida, tá? Para sexta-feira agora, quem quiser entregar antes, tudo bem. Segunda-feira a gente tem feriado, então nós não vamos ter aula. Para encerrar hoje, nós vamos entrar nessa ideia aqui que são as leis de Kirchhoff. O que acontece? Antes de eu ler o que nós vamos aprender. Quando eu vou determinar diferença de potencial, resistência equivalente ou corrente circulando por um circuito que relaciona gerador equivalente, receptor equivalente e resistência equivalente, eu posso aplicar tranquilamente a lei de Ohm-Pouillet para o cálculo dessa corrente, por exemplo. Observe que isso daqui é um circuito simples. É um circuito, no caso, é um circuito formado por um gerador, por uma resistência R e por um receptor. Então, como ele é um circuito simples, eu tenho a passagem da mesma corrente elétrica circulando por esse meu circuito. Então, a lei de Ohm-Pouillet, ela é válida para a determinação da corrente e da queda de tensão em circuitos simples. Isto é, aquele em que as associações de resistores, geradores e receptores podem ser substituídas por resistências, forças motrizes e forças motrizes equivalentes. Olha lá, ó, o somatório das motrizes é subtraído do somatório das contramotrizes dividido pelo somatório das resistências, me determinam a corrente elétrica que circula nesse meu circuito equivalente. Então, se, por exemplo, eu tenho 3 geradores, qual que vai ser a força eletromotriz? Vai ser a soma das forças eletromotrizes desses 3 geradores. Se eu tenho 2 receptores, o somatório das forças contra-eletromotrizes é o relacionado a esses 2 receptores. E aí eu tenho que ver o tipo de associação de resistência que eu tenho, se são as resistências associadas em série ou em paralelo, é uma associação mista. Então, esse somatório aqui embaixo de resistência, ele está relacionado às resistências, às associações de resistência no meu circuito. Agora, o que vai acontecer? Em alguns casos, com circuitos mais complexos, não é possível realizar essa simplificação aqui, ó, essa relação aqui. Então, a gente tem que recorrer a uma lei que é conhecida como a outras leis de resolução, que são conhecidas como leis de Kirchhoff. São 2 leis. Uma associada às correntes e uma associada às quedas de potencial. Então, observem, esses circuitos elétricos aqui, ó, que é uma rede elétrica, tá? Contém 2 ou mais malhas elétricas, que são conjuntos de elementos elétricos que não podem ser substituídos por seus respectivos equivalentes. Um conjunto de malhas forma um circuito complexo ou uma rede elétrica. A rede elétrica contém os seguintes elementos. Ela contém o nó. O nó é o ponto de interseção entre 3 condutores. Por exemplo, tem esse nó B aqui, ó. É o ponto de interseção desse resistor R1 com R2 aqui com R3. Ramo é qualquer trecho entre 2 nós. Então, ó, entre os nós A e B, eu tenho esse ramo formado por esse resistor R1. E malha? A malha é um conjunto de nós, de ramos, perdão, contendo dispositivos elétricos formado por um circuito fechado que não pode ser simplificado por associações. Então, aquela associação que nós tivemos anteriormente, ela não pode ser aplicada aqui.
Eu não posso simplesmente chegar aqui e somar a força eletromotriz desse meu gerador E1 com essa aqui do meu gerador E2 e subtrair desse meu gerador E3. Por quê? Porque eu tenho duas malhas nesse meu circuito. Então, vou ter uma divisão da minha corrente que circula aqui, ela vai ser subdividida. Não vai ser a mesma corrente circulando pelo meu circuito equivalente. Então, como eu tenho essa divisão, eu tenho que resolver o meu circuito por etapas. Aí, o que ele colocou aqui? Ó, como exemplo de rede elétrica, considere o circuito elétrico aqui, no caso, contendo dois geradores E1 e E2. Aqui, ó, tem um gerador E1 aqui, um gerador E2 aqui. Um receptor E3. Observe que esse meu receptor E3, ele não recebe a mesma corrente elétrica de E1. E2 não recebe a mesma corrente elétrica de E1. Por quê? Porque vai dividir a corrente aqui, ó. Vai chegar uma corrente no ponto B aqui que tem que alimentar essa parte do meu circuito e essa daqui. Então, por isso que eu não posso simplificar na lei de Ohm-Pouillet. Então, ele possui um receptor E3, 4 resistores, R1, R2, R3, R4, 6 nós, que são esses pontos destacados de A até F, e 2 malhas, tá? As malhas são os conjuntos de ramos. Olha lá, ó. Entre um ramo, eu tenho 2 nós. Então, eu tenho uma malha aqui à esquerda e essa malha à direita. Aí, o que acontece? Eu tenho que resolver o problema relacionado a queda de potencial nos resistores, corrente que circula pelos elementos do meu circuito. Então, para eu resolver esse problema de cálculo de corrente e cálculo de tensão, a gente recorre às leis de Kirchhoff. Então, para determinar a corrente e a tensão em cada um dos ramos de circuitos complexos, o físico alemão Gustav Robert Kirchhoff propôs 2 leis conhecidas como as leis de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff, ela é conhecida como lei dos nós, tá? Ela é uma consequência da conservação de cargas elétricas. Então, segundo Kirchhoff, a soma da intensidade das correntes elétricas que chegam a um nó é igual à soma da intensidade das correntes elétricas que saem do mesmo nó. Então, a primeira lei de Kirchhoff, ela está relacionada às correntes. Então, vamos observar aqui, ó. Nesse nó aqui, que é o ponto de interseção comum aqui desses 4 ramos, por onde essas correntes estão circulando. Observem que neste nó chega uma corrente I1 e saem dele a corrente I2, I3 e I4. Então, pelo princípio de conservação das cargas elétricas, o somatório do que chega tem que ser igual ao somatório do que sai. Chega a corrente 1, sai a I2, I3 e I4. Logo, I1, que é a única que chega, é igual à soma de I2, I3 e I4. Então, eu tenho essa representação simbólica aqui, ó. O somatório das correntes que chegam é igual ao somatório das correntes que saem. Pode estar chegando 2, saindo 1. Podem estar chegando 3, saindo 2. Então, sempre tem que fazer o somatório do que chega e igualar com o somatório do que sai. Então, como eu tenho um princípio de conservação de cargas elétricas, o somatório da corrente total é igual a 0. O que chega é igual ao que sai. Quem que é o total? É a soma de todo mundo. Se o que está chegando é igual ao que está saindo, a corrente total faz com que o meu sistema seja um sistema de conservação de cargas. Ou seja, o somatório de todas as correntes tem que dar 0, porque o que está chegando está sendo igual ao que está saindo. Então, por exemplo, está chegando 5 amperes aqui, tem que sair 5. Essa que está chegando representa a minha corrente total. Certo? Que foi dividida em 3. Então, se chega a 5, no somatório de I1, I2 e I3, tem que sair 5. Tá?
A segunda lei de Kirchhoff, ela é conhecida como lei das malhas, ela vai relacionar a queda de potencial. A segunda lei de Kirchhoff também é uma consequência da conservação de energia e decorrente disso dos potenciais elétricos. De acordo com Kirchhoff, ao percorrer uma malha em um único sentido, daqui a pouco nós vamos especificar isso tudo, a soma das tensões provocadas por aumento de potencial elétrico é igual à soma das tensões provocadas por redução de potencial elétrico. Quem que provoca aumento do potencial elétrico? O gerador. Quem que provoca queda no potencial elétrico? O receptor e o resistor. Certo? Então, o somatório da tensão relacionada a esse aumento de potencial, ou seja, potencial elevado, tem que ser igual ao somatório do potencial reduzido, porque o que o gerador fornece, os demais elementos de circuito vão consumir. Quem são esses elementos? O receptor e o resistor. Ou seja, na conservação de energia, eu tenho que o potencial total é igual a zero. Está conservando. O que chega é igual ao que sai. Então, a diferença entre eles é nula, é constante. Tá? Aí tem uns textos aqui, que depois eu coloquei um desenho, que fica facinho da gente entender como é que nós vamos percorrer o circuito. E nos exercícios eu coloquei toda a indicação de sentido para a gente percorrer o circuito na hora de calcular a corrente e os potenciais. É bem tranquilo. Na verdade, a resolução aqui, ela acaba sendo o desenvolvimento de sistema linear, tá? Então, para a aplicação prática das leis de Kirchhoff, é importante levar em conta os efeitos dos principais componentes elétricos sobre a tensão elétrica. Primeiro efeito: a corrente sai dos polos positivos e entra no polo negativo de geradores. Por isso, os geradores aumentam o potencial no ramo. A corrente elétrica entra nos polos positivos e sai dos polos negativos de receptores. Por isso, receptores reduzem o potencial no ramo. Então, corrente no gerador é sempre do negativo para o positivo, porque a função dele é aumentar o potencial. Corrente nos receptores é sempre do positivo para o negativo. Ele diminui o potencial. Então, quando eu vou do menos para o mais, eu estou aumentando o potencial. Isso é característica de gerador. Quando eu vou do mais para o menos, eu estou diminuindo o potencial. Característica de receptor. Percorrendo a malha no sentido da corrente, os resistores reduzem o potencial elétrico. Então, eles sempre vão ter um potencial negativo. Além disso, é relevante seguir os seguintes passos para a resolução dos circuitos conforme as leis de Kirchhoff. Pessoal, fica tranquilo que no próximo slide eu fiz um resumo, eu sintetizei isso com uma malha de circuito do lado para a gente entender o que são esses 5 passos. Primeiro passo que a gente tem que ter para resolver um circuito conforme as leis de Kirchhoff: identificar os nós e as malhas do circuito. Isso aí no visual a gente determina. Segundo passo: indicar arbitrariamente o sentido da corrente elétrica em cada malha. Se esse sentido pode ou não coincidir com o sentido real da corrente que passa pelo circuito. Se isso ocorrer, as correntes elétricas calculadas apresentarão sinal negativo. Aí é só inverter, não tem problema nenhum. O sinal, na hora do cálculo de resolver o sistema que nós vamos montar, está relacionado a essa arbitrariedade que eu dei para o sentido da corrente. Aí, terceiro passo. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar nó, identificar malha. Segundo passo, determinar um sentido para a corrente. Eu escolho para que lado que eu vou girar na malha. Horário, anti-horário, eu que vou escolher. Terceiro passo: aplicar a primeira lei de Kirchhoff para cada um dos nós do circuito, conforme esse sentido estabelecido pela corrente. Ou seja, o somatório do que chega é igual ao somatório do que sai. Aplicar a segunda lei de Kirchhoff para cada um dos componentes elétricos do circuito, conforme o sentido estabelecido.
o somatório do potencial elevado tem que ser igual ao somatório do potencial reduzido. Determinar a corrente elétrica de cada malha a partir de equações obtidas com a aplicação das leis de Kirchhoff no circuito. Aí o quinto passo é a resolução matemática do sistema de equações formado, tá? Não é difícil. Aí eu coloquei aqui sintetizei, relacionando os cuidados que a gente deve tomar na hora de adotar sentido de corrente, quem que é gerador, quem que é receptor, valor do cálculo da corrente, da queda de potencial e do aumento de potencial. Então o circuito está aqui, ó. Eu pus uma malha qualquer aí, observe que isso daqui continua, mas o que está do lado direito aqui não vai importar para a gente. O que importa para a gente é o que está na malha, porque vai ser análogo. No outro caso, a gente vai dividindo a rede elétrica em várias malhas. Então, ó, na maioria das vezes, com uma pequena análise, é possível, quase por intuição, perceber o sentido das correntes que percorrem os ramos do circuito. Porém, mesmo adotando sentido errado, é possível encontrar o valor correto para a corrente, mas com sinal negativo. Geralmente, o que vai acontecer? Quem que é o gerador? O gerador da gente, no visual da malha, o gerador é aquele que possui maior potencial elétrico. A corrente sempre vai do menos para o mais no gerador, certo? Porque a função dele é aumentar o potencial. No receptor, ela vai do mais para o menos. Então, não importa o sentido que eu vou adotar para percorrer a malha. O que é esse sentido? É essa representação aqui, ó. Eu quero percorrer a minha malha no sentido horário. Então, essa corrente 1 está no mesmo sentido que eu optei. A corrente 2 está no sentido contrário do que eu optei. Então, quem está no mesmo sentido vai ter sinal positivo. Quem está no sentido contrário vai ter sinal negativo. Certo? Mário, Pois não. só te avisar aqui, eu e o Gui, a gente tá com instabilidade na luz aqui, onde a gente mora, então, por isso que ele não tá na aula, tá bom? Não entendi, Mariana, desculpa. Eu e o Guilherme, a gente tá com uma instabilidade na energia. Ah, tá, Já sem problema. caiu a luz aqui umas 2 vezes já, e Sim, aí ele não conseguiu entrar de novo. Aí, certo. se eu cair ou ele não entrar, é por causa disso, tá bom? Beleza. Aí, como eu vou jogar esse vídeo depois no YouTube, dá para fazer o acompanhamento lá. Não é só você que está tendo esse problema de queda de energia, não. Aqui também está acontecendo direto isso, sabe? E a gente fica arriscado a perder equipamento, essas coisas todas, devido ao aumento de potencial aí, ó. Na hora que a luz volta, ela volta com uma carga maior, acaba queimando o aparelho sensível. Mas fica tranquila, fala para ele ficar tranquilo, que está justificado. Tá Bom, bom? Obrigada, Mário. de nada. Vamos voltar aqui então. Então, ó, o que vai acontecer? Gente, eu não quero correr com isso não, tá? Isso daqui é muito importante. Então, vamos com calma, que tudo se resolve. Então, ó, voltando na malha aqui. Isso aqui é uma malha do meu circuito. Peguei uma malha qualquer. Aí, o que eu fiz? Eu arbitrei o sentido no qual eu vou girar nessa malha. Eu posso girar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Não importa. Aí eu vou relacionando o sinal das quedas de potencial ou do aumento de potencial conforme o sentido que eu adotei para a malha. Então, nesse caso, eu adotei um sentido horário para percorrer essa malha. Então, tudo que está relacionado à corrente que está no mesmo sentido da malha vai estar relacionado ao sinal positivo. Então, é no 2 agora que nós vamos entrar. Ó. Ao percorrer a malha no sentido escolhido, no caso, eu escolhi o sentido horário, passando por geradores e ou receptores, não se deve levar em consideração o que eles realmente são, nem se preocupar com o sentido na corrente neles. Então, ó, esquece essa corrente no gerador, no receptor. Eu não sei quem que é gerador, quem que é receptor aqui, tá? Não estou me importando com isso. O que importa para a gente é o seguinte,
Deve-se adotar um sinal positivo ou negativo de acordo com o polo de entrada, referente ao sentido do percurso que está se seguindo. Dessa forma, se o polo de entrada do elemento for negativo, a tensão receberá sinal negativo. Se for positivo, receberá sinal positivo. Então, em relação a esse potencial ε1 e a esse potencial ε2. Vamos entender o que está acontecendo. Eu adotei o sentido horário para percorrer a malha. Observe essa seta aqui, ó, relacionada ao sentido horário. Aonde que essa seta está entrando aqui no meu elemento, formado por um polo positivo e negativo? Ele está entrando no polo positivo dele. Então, esse ε1 é positivo. E no outro elemento, que eu não sei se é gerador ou receptor, o sentido adotado está entrando no polo negativo. Então, esse ε2 é negativo. Aí, para a gente fechar a ideia, para ter o princípio de conservação de energia, ou seja, o somatório total de todo o potencial envolvido tem que dar zero. Aí, ao passar por um resistor, se o sentido escolhido para o percurso for o mesmo da corrente, deve-se adotar o sinal positivo para a diferença de potencial. O que é essa diferença de potencial? É o valor da corrente multiplicado por esse elemento, que é o resistor. Se o percurso for contrário à corrente, deve-se considerar a DTP negativa. Então, pessoal, no nosso caso aqui, ó, para o resistor R1, o potencial nele é positivo. Por quê? Porque ele está no mesmo sentido que eu adotei, ó, a corrente está no sentido horário. Então, o potencial em R1 é mais R1 e 1. O potencial em R2, ó, a seta no sentido que eu escolhi está contrário aqui, ó. É menos R2 e 2. Para o R3 é mais R3 e 1. E para o R4 é mais R4 e 1. Então a minha expressão fica desse jeito aqui, ó. Resolvi meu problema. Para malha. Aí para o nó, o que estiver chegando vai ser igual à soma do que estiver saindo. Então olha que legal. Adotei o sentido horário, certo? O sentido horário que eu adotei, a seta entra aqui no ε1, então é mais ε1. A corrente está no mesmo sentido do sentido que eu adotei. Então é R1 e 1 positivo. Opa! Aqui é R2 vezes I2, só que negativo, porque o sentido da corrente 2 é contrário ao sentido que eu adotei. ε2 é negativo, porque o sentido que eu adotei está entrando no polo negativo. Está aqui, ó. R3 e 1 é positivo, porque o sentido da corrente 1 é o mesmo do sentido que eu adotei para a malha. E R4 e 1 é positivo também, porque o sentido da corrente 1 é o mesmo sentido adotado na malha. Gente, ficou claro isso? Meu, entendeu isso que eu acabei de fazer? Resolve qualquer parada de lei de Kirchhoff. É só dividir o circuito em várias malhas, adotar um percurso que você quiser, você adota. Você não é obrigado a adotar eu tenho que adotar sempre o percurso no sentido horário, que eu tenho toque e eu quero que seja tudo no sentido horário. Não, você pode ser contrário. O que vai modificar no resultado final é o sinal. Aí, como você não vai ter corrente negativa, você tira o sinal ali e pronto. Eu geralmente, toda vez que eu adoto, dá sinal negativo na corrente, impressionante. Mas só que aqui, hoje, eu segui o modelo que está na apostila. Aí na apostila eles já fizeram de um jeito para dar resultado positivo, tá? Mas é aquilo que eu falei, na hora que vocês forem resolver exercício, se der sinal negativo, desconsidera o sinal. Isso significa que o sentido que você adotou para percorrer a malha é contrário. Não tem problema nenhum, tá? Então vamos resolver exercício disso. Ó, qualquer coisa, dá um grito aí, hein? Que eu paro e volto. Oh, mas esse negócio é chato demais. Aí, de novo.
Então vamos lá. Deixa eu tirar a barrinha. Só uma coisa, não, tá certo. Tá certinho. Veja bem. Vamos resolver exercício. Um exercício de lei de Kirchhoff, página 57 e 58. Primeiro exercício é bem tranquilo, é só para a gente identificar no nosso circuito quem que é gerador, quem que é receptor e qual que vai ser o sentido da corrente adotado. Certo? O gerador tem finalidade de aumentar o potencial, o receptor tem a finalidade de diminuir esse potencial, certo? No gerador é do menos para o mais, no receptor é do mais para o menos. Então, como é que eu diferencio isso? O gerador geralmente ele tem potencial elétrico maior. Então, aqui, ó, o 26 volts é meu gerador. O 4 volts é meu receptor. Certo? Ah, mas tem outro de 12 volts ali, professor. Não tem problema, tá? O importante é destacar quem é o gerador aqui, para eu determinar o sentido da corrente, que vai do polo negativo dele para o polo positivo. Então, olha que louco, pessoal, olha que legal que isso daqui. Então, eu determinei meu gerador, certo? Olha o que acontece. A corrente sai do polo negativo dele, vai para o polo positivo, ou seja, o sentido dela é anti-horário. Correto? Cara, esse cara aqui é receptor, tá entrando no positivo e indo para o negativo, ele diminuiu o potencial. Aí na hora que ele passa nesse outro camarada aqui, esse outro camarada também é receptor. Por quê? Porque está entrando no polo positivo e saindo negativo. Ah, mas não está batendo o somatório? Claro que não bate. Em relação ao gerador e aos dois receptores, a conta não fecha. Porque o gerador fornece 26, um receptor consome 4, outro consome 12, fica faltando 10. Onde que estão esses 10? Aqui nesse resistor de 6 e nesse resistor de 1. Como é um circuito simples, eu posso calcular essa minha corrente aplicando a lei de Ohm-Pouillet, certo? Olha lá, ó. A tensão U é igual a resistência vezes a corrente. Isso é a primeira lei de Ohm. Adaptando a lei para geradores, receptores e associação de resistores, o somatório de todas as forças eletromotrizes menos o somatório de todas as forças contra-eletromotrizes é a resistência equivalente. Cuidado, que esse somatório de resistência é um perigo. Para a resistência, o somatório não é a soma linear na maioria das vezes, é a resistência equivalente. Pode ser série, pode ser paralelo, pode ser misto. Aí eu tenho que ver que tem um elemento de circuito. Então é a soma de todas as resistências, é o somatório das resistências no circuito associado à resistência equivalente, vezes a corrente. Aí, pessoal, olha lá, eu tenho um gerador só, certo? 26 volts. É esse somatório aqui. Menos o somatório de todos os receptores. Eu tenho um receptor de 4, um receptor de 12. Olha lá, ó, menos 4, menos 12. Aí eu tenho 3 resistências associadas em série. Uma de 13, uma de 6, uma de 1. Neste caso, o somatório é a soma das resistências, porque as resistências estão em série. Tá? Aí o que dá aqui no primeiro membro? Dá 10. O que dá aqui no segundo membro? Dá 20. Então a intensidade da corrente é de meio ampere e o sentido é o anti-horário, porque eu adoto sentido em relação ao gerador. Tá? Vamos ver se fecha a conta? Meio ampere, certo? Então, meio ampere. Isso significa que o potencial aqui é 3, o potencial nesse cara é meio, e o potencial nesse cara é 6,5. Como é que eu calculo esses potenciais? Multiplicando o valor da respectiva resistência pela corrente total. Então, ó, 13 vezes meio, 6,5. 6 vezes meio, 3. Já dá 9,5. Meio, 1 vezes meio, 0,5. Dá 10. Aí é o que estava faltando para eu fechar. Beleza?
Então vamos para o B. Vamos primeiro identificar quem que é o nosso gerador. Os demais elementos, dependendo do jeito que a corrente estiver entrando, eles vão ser receptores ou geradores. Tá? Então vamos observar a parada aqui, ó. O maior aqui é o 20 volts. Então esse cara aqui é meu gerador. Certo? No gerador, a corrente entra no negativo, sai no positivo. No receptor, entra no positivo, sai no negativo. Então, 4 volts é receptor. Ah, como é que sabe? Está entrando no positivo aqui, a maior barra, ó. O 6 volts é... Aliás, eu na hora de animar, animei errado, mas vai aparecer. O 6 volts é receptor. Esse 6 volts aqui, ó. Eu queria seguir a ordem aqui. Esse 6 volts é receptor. Por que eu sei que ele é receptor? Porque ele entra, a corrente também entra no polo positivo. Aí na hora que chega nesse cara aqui, ó, são os mesmos 6 volts, mas entra no polo negativo. Então ele é gerador. Então nessa malha eu tenho 2 geradores, 2 receptores, 2 resistores, um de 18 e um de 14. Então quem manda no sentido da corrente é o gerador. Nesse caso, a minha corrente, ela sai do polo negativo aqui e atravessa para o polo positivo. Então, o sentido aqui agora, galera, é anti-horário. Aliás, é horário, de cima é anti-horário. Estou fazendo confusão de localização de posicional aqui. Nesse caso, ele é horário. Correto? Como é que eu vou calcular a corrente nesse meu circuito? Eu vou aplicar a lei de Ohm-Pouillet. Eu vou fazer o somatório de todas as forças eletromotrizes, o somatório das tensões nos geradores, subtraído do somatório das tensões nos receptores. Isso vai ser igual ao produto da resistência equivalente pela corrente. Então, ó, olha lá, o somatório das eletromotrizes, menos o somatório das contra-eletromotrizes. Isso é igual. Esse somatório de R aqui é a resistência equivalente no meu circuito, vezes a corrente. Olha lá, por isso que é 20 mais 6 menos 4 menos 6. 20 mais 6, eletromotriz desse gerador e desse. Menos 4 contra a eletromotriz desse receptor, menos 6 contra a eletromotriz desse outro receptor. Isso tem que ser igual a 18 mais 14, aqui coincide, tá? Somatório com a soma das resistências, porque as duas estão em série, vezes I. Então, ó, aqui em cima é só cortar 6 com 6 aqui, fazer 20 menos 4 dá 16. Dividido por 32, nesse caso eu também tenho uma intensidade de meio ampere, só que agora no sentido horário, tá? Quem manda no sentido é o gerador. Olha lá, ó, inverteu, né? O de cima. Beleza? Ao 2. Determine a intensidade das correntes elétricas I1, I2 e I3 destacadas na ilustração a seguir. Então, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho uma rede elétrica. Eu tenho um circuito formado por 2 malhas. Não dá para aplicar a lei de Ohm-Pouillet. Eu tenho que separar em malhas. Relacionar nós. Tá? Então, observem o seguinte. Eu coloquei tudo aqui de novo. Então, pela lei dos nós, a primeira coisa que nós temos é esse nó aqui, ó, que vai ser o encontro dessas correntes, está relacionado a esse nó. Pela lei dos nós, o somatório das correntes que chegam é igual ao somatório das correntes que saem. Isso daí é um circuito formado por 2 malhas. A malha na esquerda, a malha 1, a malha 2 na direita. Então, na primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós, chega I1 e I2 nesse nó aqui, ó. Correto? Sai I3. Então, a soma de I1 e I2 é igual a que sai que é I3. Vamos guardar essa equação, daqui a pouco nós vamos usá-la. Aí, eu adotei o sentido nas malhas. Na malha 1, ele adotou o sentido horário.
Gente, esquece essa malha aqui, ó. Vamos trabalhar só nessa primeira malha aqui. Como ele adotou o sentido horário na malha 1, observe que a corrente 1 tem o mesmo sentido adotado, que é o sentido horário, certo? Então, essa corrente 1, na hora que atravessa esse resistor 2 aqui, me dá um potencial positivo. Quem que é esse potencial? É o produto da resistência pelo valor dessa corrente. Então, para a malha 1, o potencial no resistor é de 2 ohms, é positivo, porque a corrente está no mesmo sentido adotado. Por que menos 10 aqui? Porque o sentido que foi adotado para percorrer a malha foi o horário. Aí, nesse sentido horário, eu entro aqui, ó, nesse polo. Menos 10. Para o resistor de 2 ohms, 3 ohms, o potencial nele é negativo, por quê? Porque na hora que eu adotei o sentido horário, eu vou ter o sentido percorrendo esse resistor de 3 ohms no sentido contrário da corrente. Então é menos 3 e 2. E mais 14, porque o sentido adotado entra no polo positivo. Então essa daqui é a relação que eu tenho na malha 1. Aí, subtraindo 10 de 14 e jogando para o segundo membro e multiplicando os sinais, né? Eu tenho que 3 e 2 menos 2 e 1 igual a 4. Beleza? Que na verdade, vai ficar 2 e 1 mais 4 menos 3 e 2 igual a 0. Aí, como esse 4 ia para o segundo membro negativo, multiplicou tudo por menos 1, estabeleceu a equação. Isso daqui é adaptação da equação, né? Aqui é matemática. Aí, o que ele fez? Adotou também o sentido horário para a malha 2. Ah, se eu quiser adotar o anti-horário, inverte sinal na resolução. Não vai mudar nada. Então, na malha 2 agora, adotando o sentido horário. Vamos elemento por elemento. Ó, adotou o sentido horário, certo? Para o resistor R3. No resistor R3, circula uma corrente I2, que tem o mesmo sentido adotado na malha. Por isso que é mais 3 e 2. Para essa força, para essa diferença de potencial de 14 volts, o sentido adotado entra no polo negativo. Por isso que é menos 14. Tá? Para o resistor de 5 ohms, o sentido adotado para percorrer a malha é o mesmo da corrente. Por isso que é 5 e 3. E para esse potencial de 7 volts, o sentido adotado entra no negativo. Por isso que é menos 7. Aí, arrumando a parada aqui, né? Somando menos 14 com menos 7, dá menos 21. Jogando para o segundo membro, eu tenho que 3 e 2 é igual a 5 e 3. Aí ficou legal, galera. Por quê? Porque nós temos 3 equações e 3 variáveis. As variáveis são I1, I2 e 3. E eu tenho 3 equações. Aí é só resolver o sistema. Aí resolve o sistema do jeito que achar mais conveniente. Tá? Aqui ele fez por substituição. Olha lá, 3 equações. A primeira relacionada à lei dos nós, a segunda relacionada à malha 1, a terceira relacionada à malha 2. Aí, isolou I1 e I2 aqui na primeira equação. E jogou nas outras duas. Porque fazendo isso, eu tiro uma resolução de duas equações com as variáveis I1 e I2. Ó, tudo detalhado. Olha lá, ó, pegou esse I2, que é I3 menos I1, substituiu em I2 tanto na segunda equação como na terceira. Tá aqui, ó. Aí é só distribuir, né? Multiplica 3 por I3 e por menos I1, soma, iguala, o resultado dá 3 e 3 igual a menos 5 e 1 igual a 4. É só aplicar distributiva aqui, matemática pura, né? Desenvolvimento algébrico. Mesma coisa aqui, desenvolvimento algébrico. Aí eu posso resolver esse sistema por adição. Para eu resolver esse sistema por adição, eu tenho que eliminar uma das variáveis. Ele resolveu eliminar a variável I1. Como? Multiplicando a primeira equação por menos 3
e somando pela segunda equação multiplicada por mais 5. Por quê? Porque aí eu vou ter menos 15 aqui, ó. Vou ter mais 15 aqui, menos 15 aqui embaixo. Então, na hora que eu somo as duas equações, olha o que fica, ó. Menos 9 e 3, mais 43, dá 31 e 3. Mais 15 e 1, menos 15 e 1, 0. Menos 12, mais 105, 93. Aí é só dividir, parte para o abraço, acha I3. No nosso caso, I3 igual a 3 amperes. Aí, a corrente 1, como é que eu calculo? Substituo numa das equações aqui, ó. Posso substituir nessa aqui, por exemplo. Acho I1 substituindo em I3 o 3. Dá 1 ampere. Aí é só desenvolvimento algébrico. E a corrente I2, eu substituo na primeira equação, sai direto, dá 2 ampere. Certo, gente? Eu não vou resolver o 3 não, porque o 3 é monstro. O 3 é muito grande, eu vou ter um tempo, vou ter que dispor de pelo menos, quer ver? Tem o 3, o 4 e o 5. Eu acho que eu vou precisar de 50 minutos para resolver esses 3 exercícios, que eu fiz com muito detalhe. Tá? Coloquei o sentido adotado da malha, fiz assim bem detalhado mesmo, para a gente não perder nada, porque isso é muito importante, pessoal. Lei de Kirchhoff é muito importante, vocês vão ver muito isso em vestibular, tá? Então a ideia é da gente resolver isso com bastante calma, com bastante detalhe, para não perder nenhum passo da resolução. Beleza? Então, ó, tarefa para sexta-feira ficou os exercícios de 12 a 37, página 60 a 63, tá? E na quarta-feira que vem eu termino de resolver esses exercícios. Um abraço para todo mundo, bom feriado, bom descanso. Nós vamos pegar aí 4 dias, né, de recesso, juntando sábado e domingo. Um abraço para todo mundo, bom resto de semana e sexta-feira eu fico no aguardo aqui das tarefas. Beleza, pessoal? Tudo de bom para vocês aí. Até quarta. Um abração. Falou, Guilherme.